E aí a gente fala assim, nossa, mas muitas crianças não engatinharam. E aí eu vou trazer aqui o engatinhar, que primeiro a criança, 3 meses tem sustento cervical, 4 meses a criança começa a rolar, 6 meses, 7 meses a criança tem que estar na posição do sentar, e depois, o que acontece? Ela começa a engatinhar, né? Então ela começa a engatinhar, ela se prepara para ficar na posição de 2 pés e depois andar. Né? E o que é importante falar também sobre essa questão desses marcos é que eles são muito, assim, cíclicos. Então, eu preciso que um aconteça para que eu ganhe coisas no outro, né? Por exemplo, engatinhar. Muita criança pula esse marco. E aí faz o quê? Atrasa para, assim, anda, mas anda com posturas erradas de quadril. Então, assim, começa a ter, por exemplo, futuramente, problema na lombar. Tem muita mãe de paciente meu que mas eu não engatinhei. Eu falei, e isso gerou o quê para a senhora? Nossa, eu sinto muita dor na coluna, muita dor. Por quê? Porque era para ter trabalhado músculos lá atrás que não trabalharam. E aí começa a trabalhar com o quê? Com compensação postural. Sim. Então, se eu não tinha musculatura forte, né, que era para eu trabalhar no engatinhar, na postura de pé eu vou começar a compensar um monte de coisa. E aí acontece os desvios na coluna, esse tipo de coisa. Então, eu preciso passar por todos eles. Às vezes, quando a criança pula, né, na nossa intervenção, eu olho, por exemplo, uma criança andando, aí eu falo, gente, o jeito que ela está andando, a forma que ela compensa, esse glúteo está fraco. Por quê? Porque não engatinhou. Sim. Vou fazer o quê? Vou botar engatinhar na minha terapia. Eu não estou retrocedendo os marcos motores da criança, porque muita gente pensa assim, mas eu vou fazer engatinhar porque esse menino já anda. Não, eu vou fazer circuitos de imaginação lá com a criança, passar embaixo de cadeira, passar embaixo de mesa, mas eu preciso que ele trabalhe aquela musculatura. Então, tem, né, esses marcos e eles precisam acontecer todos. E o interessante também sobre esse do engatinhar é que, assim, quando a gente vê por que ele não engatinhou, tem alguma coisa no sensorial. Sim. Porque ele teve um incômodo em colocar essa região, né, do joelho ali. Às vezes da mão às também. vezes da mão. E aí ele tem um sensorial que tem que ser trabalhado, então tem que voltar lá atrás. E a outra coisa que às vezes eu falo para a família que é super importante é o movimento do ouvido interno, o movimento da região do vestíbulo para essa troca, né, que é a criança engatinhar. Nenhuma criança fica engatinhando o tempo inteiro. Ela começa a engatinhar e o que ela faz? Ela levanta. Aí esse vestíbulo fica o quê? O tempo inteiro mexendo. Então, isso provoca e ajuda o amadurecimento dessa região. E aí é onde a criança começa, nessa idade do engatinhar, né, desenvolver o equilíbrio e começar a emitir mais da vogal para sílabas, né? Começa a falar mais coisas. Então, essa faixa etária dos 9 é extremamente importante o ato de engatinhar. E aí, outra coisa que é muito importante do engatinhar, gente, é que às vezes quando a criança está na fase escolar, na fase da escrita, ou na fase do brincar, que precisa de montar Lego, né? Precisa de força em mão, que precisa dessa força em caixa torácica superior, dessa força, né? A criança não consegue. E aí você vai fazer o exame físico, né? E a tia Bia vai analisar o motor, e a tia Bia daqui também olha esse motor, eu falo, nossa, então, precisa brincar de escalar, precisa brincar de carrinho de mão, precisa brincar na grama, precisa brincar na areia, e aí sai aqui com um monte de coisa que tem que fazer, e é isso que a gente quer trazer para vocês. Então, se vocês estão gostando do que a gente está falando aqui, deem um joinha, deem um like, né? Deem as nossas curtidas. Manda para as mães que vocês acham que precisam saber. Comentem aí se vocês têm alguma dúvida. A gente tem aqui, gente. Tem dúvidas?